Olá, um ótimo dia. Você que nos acompanha pelo jornal manchetedigital.com.br. Manhã de sexta-feira, céu fechado aqui em Tupã-Siretã, agora 11 horas 23 minutos. Há pouco marcava 14 graus aqui a temperatura. E nesta manhã nós vamos conversar com a secretária de Saúde de Tupã-Siretã, a Ramoni Tones, e também a Fernanda Crescente, que é a gestora do Hospital de Caridade Brasilina Terra, aqui em Tupã-Siretã. E, claro, vamos trazer demandas e assuntos pertinentes da pasta e também da gestão da casa hospitalar. E, principalmente, é claro, assuntos que a comunidade tem dúvida e estão circulando também no Legislativo, na manifestação dos vereadores. Inclusive, eu fiz uma matéria aqui, eu trouxe essa informação para vocês que nos acompanham e, claro, nós vamos também dirimir algumas dúvidas que giram em torno destes temas. Ramoni, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal Manchete Digital. Bom dia, Jefferson, bom dia aos seguidores, que nos acompanham hoje. Então, hoje eu e a Fernanda, a gente está aqui para esclarecer um pouquinho para a comunidade, dúvidas referente aos atendimentos, referente aos exames, referente aos encaminhamentos, que é um anseio da comunidade que aguarda. E a Fernanda está aqui um pouquinho para conversar sobre o hospital. Muito bem, bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, bom dia aos ouvintes. Muito bem, a gente vai dando continuidade aqui, eu vou fazer um ajuste no áudio aqui das nossas entrevistadas, para que a gente possa ter uma melhor compreensão aqui das informações neste momento. Mas você está ao vivo conosco aqui no jornal manchetedigital.com.br, informações que a gente vem trazendo para vocês nesta manhã de sexta-feira. Conforme eu havia falado já no início da nossa conversa, são esses assuntos realmente, que acabam, de certa forma, colocando essa dúvida na comunidade. Só vou fazer uma recapitulação. Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Tupã-Siretã, foi citado em relação à necessidade de obstetrícia e esses profissionais que acompanham também esse trabalho, a questão dos medicamentos, que vai de encontro com o tema que a Ramoni vai trazer para a gente, também a relação com exames, enfim, essas necessidades que a comunidade acaba trazendo aqui para o jornalismo no nosso dia a dia. E claro que cada um de vocês aí que vai nos acompanhando pode também recapitular essas informações através do jornal manchetedigital.com.br, onde a gente tem por lá esses detalhes que nós trouxemos através do jornalismo do Jornal Manchete Digital. Eu vou começar com a secretária de Saúde, Ramoni, por gentileza, trazer um pouco para as pessoas conseguirem compreender o papel da Secretaria de Saúde no município de Tupã-Siretã. Eu sei que ele é muito amplo, são muitas situações, inclusive há também uma orientação que muitas vezes vocês tentam colocar para a comunidade, a saúde vai até esse ponto, o hospital vai até aquele, depois eu vou colocar a Fernanda também para trazer um pouco sobre isso, mas falar da importância da Secretaria da Saúde e principalmente do papel desta pasta na comunidade tupã-siretanense. Assim, Jefferson, eu vejo que a gente vê pelas redes sociais, na verdade, muitas dúvidas que a população tem em relação aos atendimentos, em relação a exames, Então, eu trago aqui, assim, qual a competência do município, o que a Secretaria de Saúde em si, ela faz quanto a essas solicitações, Hoje a gente tem, a nossa coordenadoria pertence à 4ª Coordenadoria de Saúde, que é Santa Maria, e através dela que a gente recebe e faz os encaminhamentos das pessoas para consultas, para exames, para especialidades. Tá? Os especialistas, hoje, o nosso acesso é via sistema. A gente tem o sistema GERCOM, que ele é um sistema do Estado. Ele é totalmente regulado pelo Estado através do Telesaúde
Então, o papel da secretaria, o que, que é? A gente recebe o encaminhamento médico, anexa junto o resultado de exames, fotos, tudo o que for do quadro clínico do paciente, a gente encaminha tudo através desse sistema. Tá? Esse sistema vai para o telesaúde, que não é regionalizado, né? Em todo o estado tem um médico ou um regulador fazendo esse controle de consultas especializadas, e é através deles que é feito o agendamento, né? E enviado para o município o retorno desse agendamento. Então, assim, às vezes a gente vê que as pessoas, né, ficam ansiosas, é claro, saúde, é um ponto frágil na vida de cada pessoa, né, e elas ficam ansiosas às vezes e nos cobram muito, né, sobre essa consulta que não foi marcada, que ela precisa ir num traumato, ela precisa ir num especialista e essa consulta não saiu. Então, assim, ó, infelizmente, por mais que a gente cobre junto à Coordenadoria de Saúde, os secretários de todos os 33 municípios que pertencem à 4ª Coordenadoria, a gente está sempre fazendo em reunião e buscando melhorias para cada um para o seu município, né? Mas nos limita muito esse atendimento, né, de acordo com o que o paciente quer e o momento que o paciente quer. Infelizmente, né? Gostaríamos de conseguir, né, atender as demandas da população, né, no momento que elas nos procuram, mas nos limita um pouquinho essa questão em relação a depender totalmente do Estado para consultas especializadas. Então, Pode seguir, por favor. Então, o que hoje o município ele consegue auxiliar? Né, o prefeito ele faz um investimento muito grande na saúde, em quesito exames, né, em torno de 200 mil que a gente tem gastado por mês para poder dar o suporte ao que o Estado não está conseguindo dar aos municípios. Então, exames de sangue, exames de ultrassom, que hoje vem muito pouco pelo SUS, a gente consegue pagar, né, através do consórcio, que é o Comaja, que muita gente diz, mas pelo Comaja, pelo SUS, né? O Comaja, ele não é SUS, o Comaja, ele é um consórcio totalmente pago pelo município, pela administração pública, né? Então, todo esse quantitativo de exames que hoje a população está conseguindo fazer, às vezes com uma maior urgência, é pago pelo município. Então, a gente vê assim, eu acho importante trazer esse tipo de informação, Jefferson, porque a gente vê que pela falta, às vezes, de nós como gestores, né, informar e trazer isso para a população, às vezes tem pessoas que acabam usando benefício próprio, né, usando das pessoas para denegrir a administração, dizer que o prefeito não está investindo na saúde e, na verdade, está sendo investido. Né? A secretaria tem feito o que pode, tanto quanto a regionalização, né, da gente estar buscando para vir mais SUS, e também a administração está colocando dinheiro para que as pessoas tenham acesso a exames. Então, a gente sabe que a demanda é muito grande, que a gente não vai conseguir dar os exames para todas as pessoas, né? Mas a gente está sempre em busca e fazendo o possível para que mais pessoas tenham acesso conforme a sociedade. Te cortou um pouquinho ali, mas deu para compreender. O pessoal que está nos acompanhando nesse momento, no início da entrevista, até avisar a Ramoni, que depois vai assistir, obviamente, né? Daí bate aquele pavor assim, mas a minha voz está baixa. Eu consegui regular aqui o áudio de acordo com a nossa conversa, mas consegui captar bem as informações. Eu vou passar agora para a Fernanda e depois a gente volta também para seguirmos trabalhando, pontuando esses temas, os assuntos importantes. Fernanda, falar primeiro de coisa boa. O hospital passou um período sem a sala do bloco cirúrgico, e aí então, justamente na abertura da colheita da soja foi feito a inauguração daquele espaço. Recentemente a secretária Arita, que não esteve na ocasião, visitou aqui o hospital também, ventilou uma expansão lá no setor, mas falar da importância para o Hospital de Caridade Brasileira na Terra com essa nova funcionalidade. Bom dia. Sim, nós tivemos um período de reforma.
Para quem não sabe, né, recapitulando, o bloco cirúrgico do hospital tinha 73 anos. Era um bloco bem antigo, não atendia mais as legislações de saúde que mudam constantemente. Em setembro de 22, nós passamos por uma interdição, inclusive pela vigilância, para em questões de adequação, solucionamos paliativamente, mas havia essa necessidade, sim, dessa mudança estrutural. Conseguimos realizar toda a obra e inauguramos ali na época da colheita da soja. Uma inauguração meio simbólica, né, porque nós iríamos receber o governador, mas a gente precisava da liberação oficial da documentação pela vigilância sanitária. Então, elas vieram, inspecionaram, fizeram algumas solicitações de ajustes, mas agora tudo certo, está liberado. Nós nos comprometemos perante o Estado em recuperar as cirurgias que ficaram pendentes do ano passado, de todo esse período que ficou fechado, né? Para que a gente não tenha nenhum desconto financeiro. Então, a gente está trabalhando e pagando as cirurgias passadas junto com as cirurgias do mês que a gente tem que fazer. Tivemos uma sala que está 100% operante, e a segunda sala já não se havia equipamentos disponíveis, né? Ela já era uma sala inoperante. Da mesma forma, ela foi totalmente reformada e está apta para receber os equipamentos. Aí nós recebemos, então, na sexta passada, a visita da secretária Arita, que foi lá para verificar, e concorda que a gente tem que colocar em funcionamento, né? Então, já foi cadastrada uma proposta no Estado, nós estamos aguardando um ok para podermos adquirir esses equipamentos, para colocá-la em uso. E aí, nessa conversa, a gente já tem também uma expectativa de conseguir aumentar as especialidades hoje. Então, a gente tem só a cirurgia geral, inclusive Tupã é referência, né, na 4ª Coordenadoria para outros municípios. A gente não atende só Tupã na questão da cirurgia. O pessoal também ficou um pouco na dúvida em relação ao... Claro, eu vou usar termos aqui mais coloquiais, mas vocês também podem trazer os termos técnicos até para a gente poder ajustar de acordo com o ideal, né? Mas, quando se inaugurou o bloco, a comunidade criou uma expectativa, uma falsa expectativa, de que poderiam ter partos ali, que o hospital poderia trazer esse serviço. Embora algumas vezes a gente veja, em algumas publicações inclusive, algumas crianças que nascem ali, alguns bebês, o hospital tem, né, essa participação nas redes sociais. Mas falar sobre isso, gestora, e também trazer um pouco do tema, a relação com as gestantes na regional e os partos que vêm ocorrendo em ambulâncias. Eu gostaria que a senhora se manifestasse, então, sobre esse tema, por gentileza. Tá bem. Nós seguimos uma resolução do Estado onde todos os municípios que realizam menos de 365 partos ao ano devem encaminhar suas gestantes para os hospitais de referência. Hoje, as referências aqui da 4ª Coordenadoria, né, dos 33 municípios, são Santa Maria, USME Casa de Saúde, aí é avaliado de acordo com o risco habitual da gestante, e Santiago. Nós acabamos encaminhando para Santa Maria devido à proximidade, tempo mais rápido. O Conselho Federal de Enfermagem, que respalda o enfermeiro pode realizar parto normal. Então, esses bebês que o pessoal tem visto nas redes sociais são bebês que a mãe chega lá, já está em trabalho de parto, que pode ser realizada no hospital. Nós temos uma sala de parto normal. E casos que é avaliado, porque toda gestante, quando chega, passa por uma avaliação das parteiras, enfermeira e o médico. Quando é visto que há uma necessidade de transferência, é realizado o contato e aí a gestante encaminhada. Claro, muitas vezes a gestante chega já com dilatação total, com contração ativa no trabalho de parto. Algumas vezes nasce na ambulância, e aí o médico sempre tem que acompanhar, junto com a enfermeira obstetra. É decisão do médico se ele quer levar até Santa Maria ou se ele quer trazer de volta para o município. Aí isso fica a critério médico.
Do médico lá em Santa Maria. Do médico que está acompanhando Aqui, a gestante no que acompanhando a transporte. gestante, sim. Isso, Então, porque é avaliado, né, de acordo com a necessidade, com o grau de dilatação, quem vai acompanhar. Se é o médico, se é só a enfermeira com técnico. Então, todos esses partos que aconteceram na ambulância, nesse deslocamento, tiveram acompanhamento médico. Sim, tem que ter um acompanhamento médico. Sim. E a enfermeira. A enfermeira tem autonomia de realização de parto normal. Entendi. E essa questão de nascer no trajeto, há como prevenir que isso não aconteça? Enfim, vai depender também de fatores adversos? Como é que é esse cenário, né? Claro, a gestante, né? A minha orientação, se começar a sentir dor, vai até o hospital, faz uma avaliação, porque a gestante vai, faz a avaliação, mandam para Santa Maria e devolve. Existe critério médico para ela poder ir. Então, para ela conseguir a transferência, para ela que seja aceita tanto no USME quanto no outro hospital, ela tem que estar com dilatação acima de 5 centímetros. Se for uma gestação, que daí o pré-natal já é de alto risco, que ela já é acompanhada, é agendado transportes. Olha, mãe, vem tal dia, tal horário. Então, o município disponibiliza e leva essa gestante. Acontece muitas vezes de a gente receber gestante já com dilatação total e trabalho de parto. Aí segurou muito tempo, né? Às vezes, talvez não tenha sentido tanta dor, achou que dava para segurar. Quando chega no hospital, no momento da avaliação, já é constatado. Aí vai uma opção do médico, critério médico, se ele prefere que ela fique e faça o parto normal devido à dilatação, ou se vai fazer o encaminhamento via transporte. Só para a gente esgotar esse tema, e eu acho que é importante também a gente falar a respeito do atendimento em Santa Maria. Ele embora as pessoas muitas vezes, mas eu estou longe de casa, enfim, eu não tenho condições. Há aquele esforço, muitas vezes, né? A gente sabe que nem todo mundo tem condições financeiras iguais, mas o tratamento lá é muito melhor que aqui, né? Com todo o respeito aos profissionais de Tupã-Siretã, mas lá eu acredito que tenham uma equipe especializada para isso. Exato, lá se tem as equipes especializadas, tanto para risco habitual como alto risco. O bebê já sai de lá com todos os exames realizados, porque se nascesse aqui, teria que encaminhar para fazer, então já sai com teste do coraçãozinho, olhinho, pezinho, do ouvido. E se a criança nasce com algum problema de saúde que eles acham mais importante, ela já recebe uma carteirinha de classificação de livre acesso. Então, ela nem precisaria, no caso, passar pelo hospital aqui, ela pode ir direto para Santa Maria, que ela vai ter prioridade nesse atendimento. Fernanda, já volto contigo. Vou voltar para a Ramoni agora aqui. E aí a gente vai entrar no tema, Ramoni, que é em relação... E aí a tua manifestação, obviamente, a gente já falou sobre isso, é uma regulação, enfim, há serviços que o Estado vai ter a competência, o município. Mas hoje o que a Secretaria tem de maior demanda? Assim? Há um levantamento aí da parte de vocês, de uma maior procura. A gente sabe que deve passar aí de 1.000 atendimentos, com certeza, por mês. Mas o pessoal tem, às vezes, reclamado assim, faz tanto tempo que eu não consigo fazer um exame tal ou aquele. Como que vocês têm administrado essas situações, né? Exames mais especializados, assim, Jefferson, a gente recebe, assim, muito poucas vagas, né, do SUS. Por exemplo, uma ressonância magnética. Quando a gente recebe, né, uma vaga que é realizada em Santiago via SUS, é 3 ou 4 vagas, assim, quando o Estado manda, né, várias para nós, é 3 ou 4. Então, assim, a gente acaba suprindo uma quantidade ali de exames, se cria uma fila de espera desses determinados exames mais especializados. Uma endoscopia, por exemplo, uma colonoscopia. Esses exames, dificilmente o Estado nos manda, né? Então, acaba se criando. O que daí o município acaba priorizando em pagar? Pagar o exame de sangue, pagar uma tomografia, pagar exames de ultrassom, né? Aqueles exames mais simples e que se realiza no próprio município para evitar o deslocamento da pessoa. Agora até a Fernanda está com um médico que está fazendo ultrassom,
né, a gente já conseguiu essas vagas para ser feitas no município, no hospital, via SUS, né, através de um contrato realizado, então, que facilita as pessoas para fazerem aqui e diminuir o nosso quantitativo pago, né? Então, já favorece, talvez esse valor a gente já consegue colocar num outro tipo de exame para ser realizado. Né? Os exames do hospital mesmo, os exames de urgência, exames encaminhados do posto de saúde, tomografia, todos os exames são pagos pelo município, né? Via consórcio. Então, esse tipo de suporte a gente consegue dar, né? Mas é claro que a nossa demanda ela é muito grande e acaba tendo, sim, exames suprimidos dentro da Secretaria de Saúde, né? Que daí é o que a pessoa, às vezes, né, solicita, porque a gente entende que se o médico pediu para a pessoa quer fazer, né? Sinal que ela precisa. Então, a gente tem esse entendimento, mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem como atender a tudo, né? Até porque a obrigação seria do Estado, né? O Estado que deveria enviar mais para os municípios esses quantitativos e especialidades de exames. Mas, infelizmente, não. E é isso que a gente busca, né, junto ao Estado. Vocês, de alguma maneira administrativa, provocam o Estado? A gente está com uma fila aqui, eu tenho tantas pessoas, assim, enfim, como é que é essa comunicação com o Estado? Sim, a gente está sempre em busca. Até uma vez no mês a gente tem uma reunião em Santa Maria, que é de todos os secretários. Né, que na parte da manhã os secretários se reúnem e veem assim, as situações mais críticas dos municípios, levantam a pauta para de tarde cobrar junto à Coordenadoria de Saúde, fazer ofício para o Estado, fazer levantamentos, né, até porque essa situação, digamos, do quantitativo que a gente paga via consórcio, tem outros municípios na mesma situação, né? E tem outros municípios que não conseguem administrativamente, não conseguem suprir essa demanda, não tem questão financeira, às vezes, de dar esse suporte e pagar os exames para as pessoas, né? Sim. Coisa que hoje Tupã consegue investir. E a questão do oftalmo, como é que está? Oftalmo é essa situação. Oftalmo, antigamente, a gente conseguia marcar até direto com o faxinal, né? A gente conseguia encaminhar direto os pacientes. E é uma caravana até, inclusive, né? Bastante gente. Na verdade, continua indo. Só que o que burocratizou? Antigamente, a gente conseguia fazer o contato direto, a gente conseguia, através da Coordenadoria de Saúde, né, encaminhar os pacientes. Com a mudança da regulação do GERCOM, que passou tudo a ser de responsabilidade do Telesaúde, hoje, por exemplo, o pessoal aqui cadastra uma consulta, né, vai para o Telesaúde, que a gente não sabe nem qual é o município, onde é que vai regular. Então, eles passam por essa regulação, às vezes ficam 1 mês, 2 meses na fila ali, aguardando a regulação, e quando o médico regula, o médico entende que não está dentro do protocolo de oftalmo, que não está com os critérios clínicos adequados, que, né, pede mais informações, pede mais complementação. Aí daí ele entrado em contato com o paciente, né? O paciente tem que retornar no posto de saúde, tem que retornar para uma consulta médica para adequar o que eles estão pedindo para ser encaminhado novamente. Então, isso atrasou, burocratizou muito o que antes era mais fácil para nós. Então, voltaram para a fila, né, para ter o atendimento. Mas é uma situação que nós, quando secretaria, a gente fica de mão atada. Porque a gente busca, né? Inclusive, a gente teve até uma reunião agora com o responsável do Telesaúde a respeito dessa situação, porque todos os municípios estão passando por esse mesmo problema e essa mesma dificuldade em acessar um serviço de especialidade. Está comprometendo todo o trabalho, né? Todo o processo. Sim. Nós estamos conversando com a Ramoni Tones, ela é a secretária de saúde aqui de Tupã-Siretã, e também a Fernanda Crescente, a gestora do Hospital de Caridade Brasilina Terra, 11h47. Esse é o JMD Entrevista. A gente entra com entrevistas especiais, enfim. Claro que o pessoal está mais acostumado com o JMD Cast, mas quando necessário, também entramos ao vivo aqui na nossa grade para dirimir algumas dúvidas. Ramoni, para a gente
dar sequência na nossa conversa, a questão dos medicamentos. Falta medicamentos na farmácia do município? Falta, Jefferson. Falta sim, ó. Todo o processo, desde uma caneta que a secretaria ou a prefeitura for comprar, a gente precisa abrir um processo de licitação. O que é o processo de licitação? É fazer toda a relação de medicamentos que precisa ser comprado, fazer todo o processo de licitação, publicar no site, aí a empresa, o fornecedor, né, que quer participar, vai lá dar seu lance. Então, assim, ó, ele é um processo burocrático, né, e tudo leva tempo. Então, assim, ó, tem alguns medicamentos que estão em falta, né, não é por falta da administração, né? Não é falta de dinheiro para comprar medicação, não foi usado em evento, né? Esse valor que não tem para comprar o remédio. Então, é uma questão burocrática mesmo do processo em si, né? E tem outra questão que, por exemplo, a empresa ganhou a medicação para comprar a medicação, para entregar a medicação. Às vezes, eles não entregam dentro do prazo. Ou porque não está tendo a manipulação da medicação, ou porque a empresa não fez a entrega por algum motivo que a empresa dá. Então, o que é feito nesse sentido? A prefeitura ela tem os fiscais de contrato, né, dentro da secretaria. São 2 fiscais que fazem ali o controle, né? No momento que não vem a medicação, a farmacêutica ela está sempre entrando em contato com as empresas, né, pedindo prazo, pedindo o período que vai chegar, e isso tudo é registrado dentro da secretaria através de e-mail, né, nada assim é de boca. Então, chega um período que eles não entregam a medicação, é acionado os fiscais do contrato, os fiscais vão atrás da empresa, né, para que teriam que ter realizado e não realizaram dentro do prazo a entrega, e eles acionam, às vezes até juridicamente, né, a empresa que não fez a entrega. Então, todo esse processo, só que durante todo esse processo, na verdade, falta medicação no balcão, né? E a gente não tem como ir lá e comprar direto. A gente não tem essa liberdade, digamos, de uma empresa privada que poderia ir lá e comprar a medicação de um outro fornecedor. Nós não temos como fazer isso. Então, realmente, falta. Até uma questão que teve foi sobre o Tamiflu, que muitas pessoas vinham buscar, algumas conseguiam, outras não conseguiam pegar. O Tamiflu, ele é um medicamento, ele é um antiviral, né, que ele é fornecido através do Ministério da Saúde. O Ministério envia para as regiões, as coordenadorias encaminham aos municípios, né, de acordo com a demanda, a solicitação, mas é todo o cargo do Estado fazer essa entrega aos municípios. Então, no momento que começou a aumentar os casos, porque, na verdade, não precisam de testes, né, Jefferson? O Ministério, ele preconiza a avaliação clínica. Se o médico, né, entender que tem que entrar com o antiviral, não precisa ter o teste comprovando que a pessoa está positivada para iniciar já com o uso da medicação, né, é o critério clínico. Então, quando começou a aumentar bastante essa demanda na secretaria do uso do Tamiflu e que a coordenadoria não estava enviando, eu solicitei a farmacêutica, né, para a gente fazer a busca para comprar, né, fazer uma compra emergencial baseado na quantidade de casos. A farmacêutica entrou em contato com vários fornecedores, os quais não tinham para fazer a entrega da medicação também, porque foi, né, um estouro assim em vários lugares, então eles não tinham para fornecer, e por isso que a secretaria, inclusive, não comprou para poder entregar para as pessoas, né? Porque a gente sabe que era um valor alto, às vezes uma família, né? Eram vários tratamentos, não tinham condições de comprar. Mas a secretaria tentou fazer essa busca e não conseguiu. Mas a responsabilidade seria do Estado. Bem complexo, né? Bem complexo essa questão do entendimento das responsabilidades, né? Muitas vezes acaba caindo no colo da secretaria, mas há todo um sistema que deve ser percorrido para que essas situações aconteçam. Então, até fica evidente que há uma necessidade
maior do pessoal que faz a comunicação, os interlocutores da comunidade, em estar mais atento a esses detalhes, até para poder passar essa informação com uma maior clareza. Fernanda, volto contigo, tá? Para deixar à tua disposição, agradecer a participação aqui no Jornal Manchete e dizer que quero recebê-la em breve aqui no JMDcast. Tá bem, muito obrigada, com certeza, em breve estarei aí. A gente conversar bastante, trazer o que o hospital está almejando, planos para o futuro, novas especialidades. Bem, a gente vai chegar lá. E também a Ramoni, que estou aguardando ela aqui também no JMDcast, já fiz o convite. Agora, com essa entrevista aqui, já não dá para dar aquela desculpa mais, não, mas eu sou um pouco encabulado, enfim, né? Não tem mais, né? Acabou esse argumento. Mas deixar à disposição também e dizer que foi muito proveitosa a nossa conversa, inclusive com ambas aqui nessa manhã. A gente agradece o espaço, Jefferson, e nos colocamos à disposição da comunidade para que elas nos procurem em caso de dúvida, em casos de reclamações, porque assim, eu entendo que reclamação construtiva, crítica construtiva, né, nos motivam, né, a resolver determinado problema, se é competência do município, se é o que a gente possa buscar, sim, a gente vai buscar, a gente está aqui para isso. Né? E a gente está para atender a população, esclarecer, tirar dúvidas daquilo que a população precisa. Tá? Então, eu me coloco à disposição da comunidade para que elas nos procurem em casos de qualquer circunstância. Tá? E agradeço mais uma vez o espaço e a conversa contigo. Bem, esse é o JMD com duas entrevistadas hoje aqui falando sobre saúde, a Fernanda Crescente, que é a gestora do hospital, e também a Ramoni Tones. Esse conteúdo ficará disponível no YouTube logo mais. Forte abraço a todos, um bom fim de semana, até a próxima, tchau, tchau.